Olá, alunos, aqui é o professor Neto. Vamos aí para mais um vídeo de correção de atividade de matemática. Vamos corrigir agora a primeira atividade da primeira semana de agosto. Que tá julho, mas é agosto. Vamos corrigir aqui. Voltando, turminha, eu fiz aqui a alteração. É a primeira atividade da primeira semana de setembro de matemática. Vocês vão ver lá, vão identificar essa atividade, ó, pelas questões, que foi colocado o mês errado, mas vocês vão identificar pelas questões, tá? Lá no Móvel Família tá certo, tá na data certa, viu? Só aqui que eu escrevi aqui errado. Mas mandei no grupo, tá tudo certo. Resolva a situação problema sem utilizar a operação convencional. É aquela continha armada, é a sentença matemática, né? Usar outra tática. E analise as estratégias de cálculo utilizadas por você para chegar ao resultado deste desafio, respondendo a questão abaixo. Aí tá aqui o desafio. José e Ricardo fazem parte de um time de basquete. Em um jogo, José marcou 35 pontos e Ricardo marcou 28. Quantos pontos os dois marcaram juntos? Pela essa palavrinha aqui, ó, juntos, eu já sei que isso aqui é uma operação de adição. Juntar os pontos dos dois. Lembra que nós estudamos? Uma das ideias da adição é juntar. Nós vamos juntar os pontos do 2 para saber quantos pontos os dois fizeram juntos. Como era para utilizar uma estratégia de cálculo, eu utilizei uma que vocês estão estudando, que é a decomposição, que é bem eficiente nessas horas. Então, eu peguei o número 35, que é os pontos do José, e decompus em dezenas e unidades. E o 28, que é os pontos do Ricardo, dezenas e unidades. Aqui eu somei as dezenas, 3 dezenas, mais 2 dezenas, 5 dezenas. E eu somei aqui 5 unidades mais 8 unidades, igual a 13 unidades. Aí depois somei o resultado da soma das dezenas com a soma das unidades, que deu 50 mais 13. Aí somei aqui, ó. 0 mais 3 dá 3 e 5 mais 1 deu 6. Aí vocês podem ter usado estratégias diferentes. Mas qual a análise que eu faço? Essa estratégia de cálculo é muito eficiente para fazer esse tipo de operação. Viu como foi rapidinho e sem complicação nós achamos o resultado? Então, José e Ricardo fizeram juntos 63 pontos. Vamos seguir para frente. Quais os dados que o problema revela para encontrarmos a solução? Vamos ver? Aí aqui dizia: o problema informa quantos pontos cada menino marcou. O problema informa de quantos jogos os meninos participaram. Vamos ver aqui no texto. José e Ricardo fazem parte de um time de basquete. Em um jogo, José marcou 35 e Ricardo marcou 28. Então eu marquei aqui, ó. Grifei de vermelho. Ó, informa que José marcou 35 e Ricardo 28. Então ele informa quantos pontos cada menino marcou. Então a resposta é a primeira opção. Letra A. Qual é a operação que deve ser realizada? Nós já vimos aqui, ó, que é a adição. Por quê? Nesta frase, ó, na pergunta da questão, quantos pontos os dois marcaram juntos? Essa palavra junto vem de juntar o ponto dos dois, né? Então, é uma adição. Uma das ideias da adição é a juntar. A letra C foi cortado as opções, então eu anulei, está anulado.
Vamos seguir para frente, para a segunda questão. Para comemorar o retorno às aulas presenciais, José e João querem fazer salgados para o lanche coletivo, respeitando o distanciamento social. João fará 150 coxinhas e José fará 180 empadas. Observe a cena e as informações para responder as questões abaixo. Tá aqui. João fez 150, José 180, né? João fez coxinhas, José fez empadas. Quem fará mais salgados? Escreva o nome dele. Só calculando mentalmente, nós percebemos que é o José, pois ele vai fazer 180, que é maior do que 150. Então, José. Quem fará menos salgado é o João, né? Fará 150 coxinhas. Prossigamos. Quantos salgados a mais José fez em relação a João? Vocês lembram que nós estudamos que a questão de a mais poderia estar relacionado com a subtração? Aqui é um exemplo. Quantos salgados a mais José fez em relação a João? Então, vou pegar os salgados do José, que foi 180, e vou pegar o do João, que foi 150. Eu subtraio, ó. 0 menos 0 dá 0, 5 menos 8 menos 5 dá 3, aqui cortou, mas é um 3, e 1 menos 1 dá o 0. Então, 180 menos 150 igual a 30. Quantos salgados a mais José fez em relação ao João? Ora, se o José fez 180 e o João fez 150, o José fez 30, né? A mais em relação a João, certo? Quantos salgados a menos João fez em relação a José? É a mesma operação, ó, a menos e a mais. Você pega agora, faz a mesma operação e descobre, né? Porque o João, que foi o que fez menos, ele fez 30 a menos do que o José. Porque o João ficou com 130 salgados, fez 130, né? O José fez 130. Não, José fez 180, vamos com calma. E João fez 150, não é isso? Quantos salgados a menos João fez em relação a José? Então, como o João só fez 150, ele fez 30, né? 30 menos. E o José fez 180, tá bom? Então, de qualquer forma, as duas questões, a resposta é a mesma. A menos ou a mais. Porque mudou o sujeito da oração. Vamos seguir. O número 8, ao analisar o número 180, está ocupando a casa da... Marque um X na casa de ordem certa. Unidade, dezena ou centena. Então, eu peguei aqui, ó. Tem a unidade, a dezena e a centena. E eu posicionei o número 180. O 0 está na unidade, o 8 está na dezena e o 1 está na centena. Então, qual a ordem correta que ocupa o numeral 8? A ordem das dezenas, né? Marque o X na ordem correta. É a ordem das dezenas. O 8 está na ordem da dezena. Ele representa 8 dezenas. Vamos seguir. Escreva por extenso os números que estão abaixo. 150. Tá aqui. Para devagarzinho e corrija se estiver errado. 180. Também está aqui. Para o vídeo e corrige. Gente, façam as correções, tá? É um trabalho que a gente tem para fazer vídeo para vocês, porque a gente quer que vocês corrijam. Quantos salgados José e João fizeram juntos? Aquela mesma questão, a ideia de juntar,
que pertence à adição. Marque um X na quantia correta. Então, aqui tem 3 quantias e pede para você marcar um X na correta. Quantos salgados José e João fizeram juntos? Então, vou juntar os 150 do José mais 180 do João, tá? 0 mais 0 dá 0. 5 mais 8 dá 13, reserva uma centena. Então, a centena que está aqui em cima, soma essas duas centenas aqui, uma mais 2, dá 2. Mais a centena que está aqui em cima, 3 centenas. Então, 330 salgados. João e José fizeram juntos 330 salgados. Então, você marca o X aqui, no 330, tá? Sobre ele. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a correção do nosso primeiro vídeo da semana. Assistam com calma. Corrijam cada uma das questões. Mande lá no privado do professor quantas você acertou, quantas você errou. Não esqueça de fazer a correção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.